Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara aqui na TV Câmara Campinas. Uau, sextamos, né? 3 de outubro. Você sabia que hoje é dia do sorriso? Muito bem, e no programa de hoje nós vamos entender como rir pode ajudar a enfrentar o estresse, animar o nosso dia e até fortalecer o nosso cérebro. Fique com a gente e participe do nosso programa. Você já sorriu hoje? E aí, você sorri de verdade ou você só faz de conta que sorri? Conta pra gente, queremos conversar com você, mande pra gente a sua experiência, de repente você teve um ataque de riso em um lugar nada propício, ou de repente também você não sorri. Tem gente que não sorri, sabia disso? A gente vai entender o porquê, porque nós temos aqui 2 convidados especiais, daqui a pouquinho a gente apresenta para vocês os nossos convidados do programa de hoje. O WhatsApp tá na tela, 19978293776, é muito importante a sua participação no programa de hoje, porque hoje é dia do sorriso. Vamos embora agora com algumas informações de Campinas, daqui a pouquinho a previsão do tempo e já o nosso tema central e a apresentação dos nossos convidados. Vamos falar de Outubro Rosa. Centros de saúde oferecem ações integradas para a saúde da mulher durante todo o mês de outubro, né? Os centros de saúde vão realizar atividades especiais voltadas para a saúde da mulher dentro dessa programação do Outubro Rosa. A campanha tem como objetivo conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, além de promover cuidados integrais com o bem-estar feminino. Essa programação, gente, inclui coletas de exames, mamografias, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, vacinação, colocação de DIU e também atualização do Papa Nicolau. Também serão ofertados momentos de autocuidado, como massagem, reiki, auriculoterapia, aromaterapia e oficinas de dança. No Centro de Referência de Assistência Integral à Mulher, o Hospital da Mulher, também haverá rodas de conversa sobre temas como menopausa, alimentação em diferentes fases da vida, direito das mulheres e prevenção da violência doméstica. Dados do Ministério da Saúde indicam que o câncer de mama é mais incidente entre mulheres e a principal causa de morte por câncer no Brasil. A recomendação é realizar a mamografia anualmente dos 40 aos 49 anos e dos 50 aos 74 a cada 2 anos. Mais informações, acessa lá, Prefeitura de Campinas, para você conferir toda a programação, tá, deste mês especial que é o Outubro Rosa. Mais informações chegando. O Procon Campinas orienta consumidores sobre cuidados na compra de bebidas alcoólicas, tá? O Procon emitiu um alerta para reforçar os cuidados na compra dessas bebidas. O aviso ocorre após o Ministério da Saúde registrar 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol no país, associados ao consumo de destilados adulterados. A recomendação é desconfiar de preços muito abaixo do mercado e nunca comprar produtos sem rótulo, sem lacre de segurança ou sem selo fiscal. Também é importante observar se o rótulo contém informações como número de lote, dados do fabricante e se não há erros de ortografia. O órgão destaca ainda que o consumidor deve exigir nota fiscal em todas as compras, o que garante direitos e facilita a rastreabilidade do produto. Em bares e restaurantes, a orientação é escolher locais de confiança e preferir que o drink seja preparado na frente do cliente. Caso ocorram sintomas após a ingestão, é fundamental procurar imediatamente atendimento médico e guardar tanto a embalagem quanto a nota fiscal para apresentar às autoridades competentes. Bom, todo mundo já sabe que o alerta é que você não consuma, né, bebida alcoólica nesse tempo que a gente não sabe o que está acontecendo realmente. Vamos deixar as autoridades competentes trabalharem neste caso que tem sido um caso assim, bem importante e que acende aí um alerta de saúde pública. Previsão do tempo para sexta, sábado e domingo. Será que a gente tem chuva? Então, olha só, previsão do tempo para hoje diz que teremos muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo passa para chuvoso, então parece que vamos ter uma noite com chuva aqui em Campinas, bom para dormir e descansar na sexta-feira, mínima 18, máxima 33 graus. Para sábado a previsão do tempo é de nublado com chuvinha de manhã, sol e diminuição de nuvens à tarde e noite com poucas nuvens, então a temperatura prevista para sábado é a máxima de 29, a mínima de 20 graus. E aí, domingo, previsão passa
para um domingo ensolarado o dia todo, céu azul de brigadeiro, noite com tempo aberto e domingo mínima 21, máxima 33 graus. Essa foi a previsão do tempo para você. É uma previsão, tá, gente? Não é precisão, não. Tá bom para o final de semana. Vamos ao nosso tema central e a apresentação dos nossos convidados. Bom, em meio a tantos desafios, rir se torna um ato de resistência emocional, mas será que só rir basta? Pesquisas indicam que o riso é uma coisa muito séria. Ele diminui a adrenalina e o cortisol e aumenta neurotransmissores de bem-estar como dopamina, serotonina e endorfina. É importante falar sobre sorrir, já que o Brasil tem a maior taxa de prevalência de transtornos de ansiedade do mundo e a quinta maior de depressão, segundo dados recentes da Organização Mundial de Saúde. Esse quadro torna a busca pelo bem-estar emocional como humor crucial. Mas atenção, o humor saudável exige sensibilidade, e a gente precisa falar sobre isso. Bom, para nos falar sobre essa questão do humor e o que acontece no nosso cérebro quando a gente sorri, nós recebemos a psicóloga Elisa Maria. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Elisa. Bom dia, Rúbia. Muito feliz de estar aqui, poder sorrir nessa manhã, né? Maravilha, sextamos, olha aí. E olha, esse negócio de sorrir contagia, viu? Eu sei bem disso. E aí nós estamos recebendo também o humorista João Nica. E eu pergunto para ele, claro que dou muito bom dia, obrigada pela sua presença. João, onde é que você está hoje? E aí, beleza? Todos os estúdios em Nova York aqui, dando essa entrevista legal para vocês aí. Obrigado pelo convite, viu, Rúbia? Legal poder falar sobre isso, né? Eu que agradeço. Tem muita coisa em pauta aí para dizer. Verdade. Vamos lá, vamos desenrolar esse programa no dia em que a gente celebra o Dia do Sorriso. Muita gente sorri no automático, por cortesia, mas há uma diferença entre o sorriso social e o sorriso genuíno. Elisa, o nosso cérebro ele consegue distinguir esses dois tipos de sorriso? E será que forçar o sorriso, mesmo que artificialmente, pode de alguma forma nos fazer sentir mais felizes ou menos estressados? Então, Rúbia, o cérebro ele consegue distinguir, sim. Uau! Ele consegue distinguir porque são áreas diferentes do cérebro, né, que são ativadas. Porque a gente ativa o sistema límbico, né? Uhum. Quando você tem aquele sorriso espontâneo, aquele sorriso que vem, né? De você realmente estar feliz. Uhum. E o sorriso que é aquele que a gente tem que demonstrar para a sociedade, muitas vezes, né? Ele usa uma área mais motora, né? Então, o cérebro sabe. E a gente sabe, quando a gente ri, forçado, né? Forçado, Uhum. porque tem que forçar, e é porque é algo muito consciente, né? E aí você falou se a gente tem que... Como que é essa outra pergunta? Eu perguntei para você se tem alguma forma de nos fazer sentir mais felizes ou menos estressados, se a gente sorrir, assim... de forma genuína mesmo, sem forçar, porque a gente sabe que aquele sorriso assim, né, sorriso amarelo, como dizia minha avó, né? Agora, se a gente sorrir mesmo e tal, isso ativa algum mecanismo no nosso cérebro que faz a gente sentir mais felicidade, ou então nem tanta felicidade, mas pelo menos menos estresse? Sim, se nós, né, tivermos este hábito, né, de sorrir para a vida, a gente só sorrir para a vida, isso ativa sim e nos ajuda a lidar até com adversidades do nosso dia a dia, da nossa vida. Então é positivo. É positivo utilizar sim o sorriso. Olha aí, falamos então do sorriso forçado, do sorriso verdadeiro, e agora a gente fala com o João, que é um especialista em fazer sorrir. Eu queria saber se ele também sorri. O que significa o sorriso para você, João? Olha, eu sempre fui um cara muito bem-humorado, assim, desde criança, sabe? Sim. Desde criança. Talvez porque eu vivi muito... É tipo a pessoa que ouve música a vida inteira desde criança, ela tem mais facilidade para executar depois, né? Desde criança, eu sempre consumi Vivo Gordo, Chico City, meu pai tinha muito disco do Golias, eu tenho uns até hoje em casa, Escolinha do Golias, Zé Vasconcelos. Sim. Então eu sempre me alimentei muito de piada durante a vida toda. Então eu sempre tive essa facilidade de conseguir naturalmente... estruturar o que eu falo de forma que eu fazia as pessoas darem risada, isso desde muito cedo, entendeu? Então, por exemplo, na escola, desde criança, eu sempre fui o cara que
fazia as graças lá, que todo mundo ficava dando risada, usando muito o bullying, né, confesso. Sim. Na época de ficar azucrinando alguém, né, zoando alguém, enfim. Mas eu acho que também depende muito de com quem você anda, né? Eu sempre andei com gente muito mais engraçada do que eu, até, eu acho, assim. Meus amigos, que eram as minhas companhias na escola, na rua, sempre eram, cara, muito mais engraçados. Talvez eu me inspirei um pouco neles também. Olha, legal. E eu acho que é isso, o riso é bom, né? É muito melhor ser alegre que ser triste, né? Como já dizia Vinícius de Moraes. Mas eu nem lembro o que você perguntou, eu comecei a falar. Pronto, conseguiu o que você queria. Conseguiu o que você queria, já fez a gente dar risada. Eu perguntei o que significa o sorriso pra você. Eu acho que é isso, eu acho que quem sorri mais vive melhor, né? Não é verdade. Você sim, eu acho que sim. E o sorriso sempre vem de fora, né? Assim, não é uma coisa que... Você não consegue sorrir sozinho, né? Mesmo que você esteja sozinho, se você sorriu é porque você pensou em alguma coisa. Exato. Né? Então sempre tem uma força externa que te faz dar risada, né? Um acontecimento, ou um amigo mais engraçado, ou uma coisa que você lembrou, né? Que você pensa. Né? Às vezes você olha pra alguém assim e fica rindo por dentro, sem a pessoa nem imaginar que você tá rindo de alguma coisa que você viu nela. Né? Rindo por dentro, muito bom. Ri em silêncio. Ô, João, então, mas como é que é pra você? Você faz stand-up, e aí você conversa, você faz ali os movimentos, você tem, né, a sua tática pra fazer as pessoas sorrirem, é algo natural de você, como você disse, que né, desde pequeno, assim. Mas o que você percebe na sua plateia? O sorriso, ele vem naturalmente, e quando você percebe que alguém não está sorrindo, você consegue ter essa visão quando você está diante do público? Então assim, vou começar de trás para frente. Vamos lá. Quando você percebe que tem uma pessoa que não está dando risada, é a pessoa que você mais olha. É a que você tá brincando, parece que assim, tá todo mundo rindo, mas tem uma pessoa na mesa ali que tá assim na tua cara. O tempo todo, às vezes acontece. E aí parece que você não consegue tirar o olho mais daquela pessoa, assim, você fala assim, caramba, eu preciso tirar uma risada dessa mulher, não é possível. Geralmente é mulher, geralmente é mulher. Sério, olha aí. No meu stand-up, na verdade, eu trabalhei 10 anos como motoboy, né? E aí eu passei por muito perrengue na minha vida, assim. E as pessoas gostam de rir da desgraça dos outros. É um elemento da piada, que a desgraça é engraçada, né? Até o Chico Anísio já disse em entrevista que o velório de hoje é a piada de amanhã, né? Então, assim, como eu conto os perrengues que eu passei nas entregas, as dificuldades que eu tinha, então é fácil das pessoas rirem disso, assim. E como tem gente que a princípio pensaria assim, pô, mas só motoboy vai entender o que você fala, né, das pessoas, mas é que eu falo muito dos clientes também, né? As dificuldades que os clientes me entregavam, assim, como eu tenho raiva dos clientes em alguns momentos, assim, e eu tenho uma persona, né, a persona é você aumentado, né, então, assim, eu fico muito nervoso no palco, assim, eu fico muito, parece que eu tô pistola de verdade mesmo, assim, então as pessoas riem muito disso, né, fala assim, cara, o cara passa cada situação aí ruim, né, então pá, ri. Poxa vida. Que coisa, né? As pessoas riem das desgraças dos outros, não riem? É natural isso, né? Você vai, por isso que a videocassetada era um sucesso. Exato. Gente caindo, você dava risada, né? Por que isso, Elisa? O que acontece com a nossa mente, né? Por que isso incentiva o nosso sorriso? Porque é algo assim que você vê, né, e te motiva, né, assim, você olha e fala assim, nossa, olha, passou, olha que engraçado, né, aquele perrengue do outro, né, eu acho que é um pouco por aí, né, você olha e vê que aquilo que era uma coisa que poderia ser ruim, assim, difícil, acaba se tornando engraçado. Né? Eu acho que vida, tem a ver com as nossas emoções, mesmo, sim, porque toca né, nas nossas emoções. Porque toca também a situações que você também já viveu. Né? Identificação, então a gente tem essa empatia, quando a gente consegue ter a empatia pelo outro, né? Pela história do outro, e ver também, você pensa assim, aconteceu já comigo. Sim, sim. Fica engraçado. Sim. A identificação funciona muito, você contar coisas que são gerais, assim, né? Todo mundo já passou por aquilo, né? Sim, as pessoas precisam se identificar, né? É interessante, gente. O sorriso, ele é um gesto que a gente aprende ou é inato? Porque o João falou que ele desde criança, né, e coisa que ele trouxe da família, do pai, né, então ele já vem com essa questão de sorrir, ele não precisa um botão ali para poder, vamos lá, hoje você vai sorrir, amanhã você não vai sorrir, né, então qual que é o papel dos neurônios espelho
né, nessa questão do sorriso, e quando a gente fala que o riso ele é contagioso, tem mesmo essa capacidade de pegar riso do outro. A gente vê alguns vídeos assim, eu gosto de ver os vídeos e eu acabo dando risada também, né? Alguns vídeos que uma pessoa começa a dar risada e de repente todo mundo que está à volta dela começa a rir também, e você que está vendo o vídeo também ri, né? Então, assim, isso é contagioso mesmo, o rir pega. Então, vamos lá de início, né? Se é inato, né, ou aprendido. O sorriso, ele é inato. Mas também aprendido. Aí. Porque você vê, você observa crianças, bebezinhos, né? Bebê cego, que nasce cego de nascença. Se ele estiver aconchegado, alimentado e se sentindo confortável, ele sorri. O bebê sorri. Né? Então é inato. Vem, né, lá do nascimento. Só que existe uma idade, né, um pouquinho depois de 1 ano e tal, aí também pode ser aprendido. Então, as duas formas, né, pode ser, porque um ambiente onde todos sorriem, né, um ambiente que todos estão sérios, também a criança, ela aprende com o nosso comportamento. Perfeito. Ela observa, porque os pais são modelo, sempre. Então, ela tende a imitar, que também tem, né, a questão dos neurônios espelho, que servem para isso, que é para imitar. Então, quando a gente olha para alguém que está sorrindo, a gente tende a sorrir. Olha aí, que legal, né? Porque o nosso nosso cérebro capta aquele comportamento e ele imita. Por isso que a gente fala que sorrir contagia, né? E como contagia, né? Às vezes, se você pensar numa reunião onde todos estão muito sérios, né? E se um sorrir, ele acaba levando a quebrar um pouco aquele ambiente, né, mais tenso. Então, contagia, é contagioso, sim. Poxa, que legal, né? Ô, João, a sua inspiração para o humor, né? Você disse que é desde criança e tal, mas o que faz você rir no seu dia a dia, né? Como que você leva a vida? A gente vê o João feliz, o João alegre, o João rindo e fazendo as pessoas sorrir. Eu, na verdade, só queria fazer uma observação sobre esse negócio do riso pegar. Eu tenho 2 amigos que eu lembro agora, assim, o Nelsinho Serra e o Beda Monteiro, que eram seguidores que acabaram virando amigos, né? Legal. E eles já foram em vários shows meus, assim, vários. E o meu show, eu tenho um show de 1 hora, é o mesmo, né? Eu tenho mais ou menos um roteiro que eu sigo lá, as histórias que eu conto, não necessariamente sempre na mesma ordem, né? Eu vou conversando com a plateia lá, enfim. E eles já foram várias vezes. Então, assim, quando eles vão no show, assim, eles falam, eu vou no teu show tal semana que vem. E eles já foram, eles sabem as piadas que eu vou contar. Então, as histórias, né? Que acabam virando piada. E aí eu sempre falo pra eles assim, então vocês fazem o seguinte, vocês riem, você já conhece, ri alto, a hora que eu contar as histórias, vocês riem alto. Porque a hora que vocês riem alto, a plateia vem pra trás e ri também. E funciona muito. E funciona, né? Funciona. Eles puxam a risada pra mim, sabe? Assim, pra dar uma levantada. O que me faz rir, assim, por exemplo, eu tenho um passatempo que, assim, eu tô em vários grupos de WhatsApp aqui de amigos da adolescência. Amigos da infância, né? Legal. E a gente se zoava muito na adolescência, assim, a gente não tinha muito limite, assim, a gente, né, era outra época, enfim. Então, por exemplo, esses grupos de WhatsApp me fazem rir muito. Porque a gente se ofende demais nos grupos. E é terapêutico isso, né? Às vezes chega aquele momento do dia que eu acabei, eu tava fazendo um negócio ali e tal, eu tenho um tempo, eu pego aqui, dou uma acompanhada na conversa do grupo, tem lá uma troca de ofensas, eu entro no meio da briga, a gente quebra o pau, né? E aí isso é uma coisa que me faz rir, por exemplo, no meio do dia. Mas eu consumo muita coisa assim eu consumo um pouco de stand-up, né? Eu vejo Rock Santeiro, que eu rio muito com o Senhorzinho Malta, pela 6ª vez eu tô vendo essa novela. Você tá brincando. Tem gente que fala assim, João, só vê Rock Santeiro. Alguém fala assim, João, você já viu tal série? Aí alguém que tá perto fala assim, João, só vê Rock Santeiro. Eu só vejo Rock Santeiro. Então, assim, eu me divirto com muita coisa do dia a dia também, né? Como eu te falei, eu conheço muita gente engraçada, né? Eu acho que eu tive esse privilégio de ter muitos amigos engraçados. Que eu até considero eles mais engraçados do que eu. Até falo assim para alguns, mano, você que tinha que fazer vídeo pra internet, porque você fala muita bobagem, né? Assim. Então, assim, o que me faz rir é isso, as coisas do dia a dia. Eu passei muito perrengue trabalhando com o motoboy, que eu transformava em vídeo, né? Que eu montava uma sketch.
isso acaba fazendo as pessoas darem risada também. Então, assim, eu pegava situações ruins que me deixavam muito chateado durante o dia, assim, muito, né, coisas que me atrapalhavam, né, gente que me deixava esperando muito tempo para procurar um cheque na época, né, e 15 minutos o tempo passando e o baú cheio de entrega e eu querendo ir embora, aquilo que me deixava muito, né, irritado durante o dia. No final de semana eu chamava um amigo meu, 2 câmeras, minha filha me ajudando ali, pum, eu fazia uma novelinha e jogava na internet. Isso eu acabava dando risada disso depois, porque tinha passado, e ficava tentando conscientizar as pessoas a não deixar o motoboy esperando, por exemplo, através do riso, né? Sim. Mais uma vez, mostrando uma situação difícil, fazendo a pessoa rir da desgraça alheia, né? Então, assim, o que me faz rir é esse humor, acho que mais carregado, né, do dia a dia, e essa troca de ofensas entre nós aí no grupo de trabalho, que pra mim é uma terapia. A troca de ofensas é uma terapia. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse riso aí de troca de ofensas, hein? Geralmente é homem que tem esse tipo de coisa. Mulher não tem. Mulher já é mais assim, delicadinha e tal. A minha esposa até fala assim, às vezes ela vê algum áudio que tá no grupo assim, né? Ela fala assim, gente, se tem um grupo de mulher que troca esse tipo de áudio, acaba o grupo, a gente nem se fala mais. Sim, acaba a amizade, né? A gente fala, não, mas a gente tá, no final de semana a gente tá bebendo junto, não tem. Olha aí, isso é interessante também, né, Elisa, porque faz parte do perfil masculino, né, esse tipo de situação que o João acabou de falar pra gente, não é? É verdade. Eu acho que tem esse perfil mais, né, dessa figura masculina, né, que traz mais esse riso dessa forma, né? Porque realmente, nós mulheres, aí talvez a gente não achasse tanta graça. É verdade. Por coisas que... E você sabe que eu tenho um feedback, assim, de alguns seguidores meus que falam assim... Quando eu conheço o casal, por exemplo. Sim. E aí eu sempre tenho uma coisa da mulher fala assim, eu não aguento mais meu marido vendo teus vídeos, porque eu fico escutando tua voz. E assim, aí o cara fala assim, ela não ri de nada que você faz, assim, tanto é que meu público no Instagram é 90% homem. Olha, né? só. Então assim, o meu tipo de humor também, a mulher não compra muito, assim, sabe? Talvez porque eu tenha muito esse negócio também, às vezes, de eu xingar, né? Às vezes parece, que eu te falei, da persona, parece que eu tô nervoso no vídeo, parece que eu tô falando de uma forma violenta. Mas eu sou uma persona, né? Eu não tô nervoso de verdade, né? Tem gente que às vezes comenta lá, fala assim, você tá muito irritado. E eu nem tava irritado na hora que eu fiz o vídeo. Eu não tava, mas agora eu tô ficando. Porque se eu tiver irritado de verdade, eu nem pego no celular. Tá eu não vou fazer um vídeo se eu tô nervoso de verdade, se acontecer alguma coisa, eu nem penso em celular, entende? Muito bom. Então é isso, acho que a mulher ela tem um humor diferente do meu. Assim, é verdade, é verdade. Mas independente do humor, a gente fala que o riso é algo que traz uma sensação de bem-estar muito gostosa, né? Você consegue transformar o seu dia, se você começa o dia sorrindo, agora alto lá, como é que eu vou começar o dia sorrindo? Poxa, faz alguma coisa, dá um sorrisinho aí, porque com certeza o seu cérebro vai entender que você está feliz e isso vai fazer muita diferença no seu dia. Você sabe que tem algumas pessoas que não conseguem sorrir ou têm dificuldade de mostrar alegria, muitas vezes por experiência, trauma ou dor emocional, né? Nesses casos, o humor forçado ele é bem-vindo ou ele pode ser invasivo ou até atrapalhar aí o processo de cura? Elisa, explica pra gente, porque assim, a gente fala, sorri, né? Todo mundo dá risada, você vê alguma coisa interessante, você vê alguma coisa legal, você vai lá no stand-up do João, você vai dar risada, mas tem pessoas que mesmo tendo acesso ao que nós temos e que pra gente é legal e que faz a gente rir, essa outra pessoa ela não consegue sorrir por nenhum motivo. A pessoa simplesmente, literalmente, ela não sorri. Isso existe de verdade, e isso precisa ser tratado, tem um nome isso? Sim, Rúbia, tem pessoas que já por traumas, por experiências, né, da sua história de vida, elas vão desenvolvendo um tipo de caráter, um tipo de personalidade que ela travou. Né? Então, eu tenho a abordagem haitiana, eu sigo a abordagem haitiana dentro da psicologia, que vai trabalhar o corpo e mente. Então, quando a gente avalia também o corpo diz a sua mente. Então, assim, um corpo mais rígido, uma pessoa que veio, talvez, né, de uma educação mais rígida. Então, ela bloqueou muitos músculos, né, que seriam para o sorriso e tanto para o choro. Muitas vezes, essa pessoa que não consegue sorrir, muitas vezes também não consegue chorar, porque travou realmente a emoção. E na terapia, até a gente vai buscando desbloqueio dessas áreas, olha isso, né? Através, claro, de
unindo a história dessa pessoa, né? Porque ela tem uma história, ela vem de algum lugar que ela não nasceu assim. A gente vê que os bebês sorriem. Isso. Né? Então, houve sim alguma coisa, ou um trauma também que a marcou. Então, como que ela vai sorrir, né? Que ela tem um trauma muito sério. Então, ela não consegue e realmente há um bloqueio. Então, a gente precisa compreender toda essa história, né? O que ela apresenta. Talvez ela precise primeiro chorar, para depois vir esse riso, que é aquele riso da alma, aquele riso espontâneo, aquele riso que vem mesmo porque foi ativado, porque ela se sente feliz, não porque ela tem que demonstrar. Então, assim, a gente observa no nosso dia a dia pessoas que você está rindo e ela está séria, né? Não tem? Sim. A gente já encontrou pessoas assim. Então, você vai entendendo que ela tem uma estrutura mais rígida, né? Um caráter mais rígido, que precisa ser compreendido e tratado. Então, aí a gente pode pensar que se essa pessoa não sorri, já é um sintoma. Deixa eu só perguntar, ela falou sobre começar o dia rindo. A pessoa que começa o dia rindo tem problema psicológico? Eu não consigo acordar feliz, gente. Eu não consigo. Eu demoro pra embalar, sabe? Sim, eu acordo, não quero conversar muito na hora que eu acordo, quero tomar um café meio quieto ali, vejo umas notícias no celular ali pra ver se tem aconteceu alguma coisa aí, porque todo dia acontece alguma coisa, a internet é um mundo de acontecimentos. Mas eu não quero muita conversa de manhã, não, de ficar rindo, não. Pois essa é uma outra questão. Né? Tem gente que começa o dia gritando. Eu fiz o caminho da fé de bicicleta, a gente dormia 17 pessoas no mesmo quarto. Pô, 5 horas da manhã, a pessoa numa felicidade, sabe? Eu acordando com grito. Porque estava lá naquele momento? Pode ser, mas aquilo me dava uma raiva. Por que esse cara tá gritando essa hora? Bom dia! Bora! Não é assim, não. Pois é, então, é a estrutura dela. É uma outra, né, que é pessoas muito espontâneas, ou até tem pessoas que por detrás, e que isso é uma máscara. Sim, verdade. Então não dá para afirmar que ela está muito animada. Ela pode, sim, genuinamente já ter muita energia e já acordar assim. Tem pessoas que são assim, né? Mas tem pessoas que aquilo é uma máscara. Sim, pode ser. Ela põe, você tá bem? Tô bem. Tá sempre bem, tá sempre sorrindo. Aí, até na terapia, muitas vezes você pergunta de algum fato, a pessoa vai contar algum fato que foi triste, mas ela fica sorrindo o tempo todo. Então, isso também a gente observa que algo está errado. Olha que ela não está conectada realmente com as suas emoções. Porque é aquilo que a gente fala, se a pessoa teve uma perda, né, um luto, ela vai chorar o luto. Não tem como ela ficar sorrindo naquele momento, né? E essa questão também de acordar, né? Tem pessoas que acordam super bem, então isso é de cada um, da personalidade, do caráter da pessoa. Tem pessoas que acordam super bem e tem pessoas que vão demorar um tempo para poder, né, estar bem. Ela tem que acordar, né? E tem pessoas que estão melhor de manhã, tem pessoas que estão melhor à noite, né? Mas sempre tem por detrás um caráter, né? Uma forma de ser que ela aprendeu, que ela trouxe. Por exemplo, uma mãe que fala para um filho, engole o choro, quer dizer, engole o choro, engole sua emoção, né? Bloqueia as suas emoções, ela já está falando isso. Então, engole o choro, talvez também ela vai engolir o sorriso. Eu tenho uma coisa assim, que é sem querer, que eu faço, obviamente, de rir às vezes quando a desgraça é muito absurda. Quando a história é muito absurda, eu acabo dando risada, sem querer, mas não porque eu achei graça naquilo, porque eu rio do absurdo. Eu lembro que uma vez eu fiquei até meio constrangido assim, que eu tava conversando com um amigo meu e uma amiga dele, que não era conhecida minha, e ela tava contando de uma situação que ela passou, que ela apanhou de um motorista de aplicativo. Uau. O cara bateu. E quando ela começou a contar a discussão, a hora que ela contou que o cara virou pra trás e bateu nela, eu soltei uma gargalhada. Poxa vida. Mas eu soltei a gargalhada porque eu achei, foi um absurdo a história, assim, sabe? E ela, na hora que eu ri, ela falou pra mim assim, não é pra rir não, foi sério. Eu falei, não, me perdoa, mas é que eu costumo rir às vezes do que uma coisa que é muito absurda, né? Sim. Mas é sem querer isso, entende? Não é porque eu achei graça. Claro, perfeito, eu entendi. Né? E tem essa situação, né, Elisa? O que acontece? A gente pode dizer que é um ato falho, né? Alguma coisa que
Porque veio muito espontaneamente, né? Não foi algo né? É tão absurdo que você dá risada, né? Sim, então é um ato falho. Sabe aquelas coisas que você faz sem entender por quê, né? Mas devia ter, se a gente fosse analisar, devia ter alguma coisa que tocou, né, nele, alguma coisa que ela falou que deve ter mexido com alguma experiência. Olha só, né? Então, porque assim, o nosso cérebro, ele é muito interessante. Às vezes a gente comete alguma situação, faz alguma situação, tá, participa de algum fato, e depois a gente não entende. É isso que você falou, é bem interessante, porque a situação, ela não era para ser motivo de riso, jamais. Só que você riu espontaneamente e você sabe que o seu ato de sorrir não foi legal, mas você fez isso, e você fez espontâneo, então é algo assim que é meio que incontrolável, né? É meio que incontrolável. E o que a gente faz para aprender a controlar quando isso acontece? Porque isso comigo já aconteceu também, em algumas situações onde eu não podia rir, e aí eu acabei dando risada, mas gargalhada, e isso não, tipo assim, simplesmente saiu. E às vezes a gente fica constrangido nesse momento, porque a gente não teve um autocontrole. O que acontece quando a gente passa por isso? Então, aí a gente só vai contornar, como, né? Eu me desculpei, pedi desculpa, eu falei, não achei engraçado não, eu achei um absurdo. Exato. A gente não consegue controlar o tempo todo, né? É aquilo que você falou, o cérebro é algo que está lá, né? A gente está observando, a gente está aqui, mas o cérebro, ele já capta coisas que a gente, né? Aquelas mensagens subliminares, ela capta. Né? Então são coisas que muitas vezes a gente não consegue controlar mesmo. E se a gente só se desculpar. E se a gente parar para pensar, o cérebro, ele não consegue distinguir o que é certo e o que é errado, né? Tem momentos ali, o nosso é o consciente e subconsciente. O inconsciente. O inconsciente, ele não distingue o que é certo e o que é errado, então ele só capta. E daí, se de repente tem algo que você captou e que fez aí uma conexão com alguma sensação ali, que você tem um pensamento subconsciente, né? Você acaba... mensagem, uma mensagem, né? Você acaba explodindo, colocando para fora algo que nem você entendeu. Você vê, não posso falar, às vezes, a marca, né? Mas refrigerante, às vezes... tem mensagens subliminares, bem pequenininhas, que vão passando, e acho que todo mundo já ouviu falar disso, né? Mas você não leu, mas o seu cérebro captou, e você vai ter vontade de tomar aquele refrigerante. Olha aí, tá vendo só? Então, é incrível, o cérebro, eu amo estudar, porque é incrível a nossa capacidade. Né? É verdade. Olha, você vê, falando do sorriso falso, né? Estudos foram realizados e observou-se que se a pessoa, isso por neuroimagem, se a pessoa te der um sorriso que não é verdadeiro, o cérebro tem reações diferentes. E de um verdadeiro foi feito, né, estudo mesmo, né? Lá olhando o cérebro, a neuroimagem, e são reações diferentes. Por isso a gente consegue captar, né? Conseguimos captar até micro, né, movimentos do nosso rosto. Então, quando a gente olha, se a gente é acolhida ou não, né, através do nosso olhar. Outra coisa também, o falso, né, sorriso, ele engloba mais a nossa região aqui da boca. Já o sorriso espontâneo, ele já traz aqui os olhos também. A gente, os olhos sorriem. Muitas vezes a gente fala sorrir com os olhos. Sim, a gente viu muito isso na pandemia, né? Sorrir, era o meio, né, de se comunicar. Então, assim, sorrir com os olhos. Então, o espontâneo, ele engloba toda a nossa face. Muito bom, muito bom. Agora, e aquele sorriso que... bom, a gente estava falando aqui dessa situação, né, que o João trouxe, e aí eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais com você, Elisa, sobre aquilo que é engraçado para mim, mas não é engraçado para o outro. E quando a gente fala disso, a gente pode ir lá na infância, porque as crianças aprendem, né? Nós somos espelhos. E aí, o que acontece, principalmente em escolas e tal, como é que a gente regula isso,
né? Como é que a gente ensina isso para as crianças? Como é que a gente faz para explicar? Porque hoje as coisas já são um pouquinho mais delicadas, né? Hoje já não é como antes. Antes, na minha época de menina, a amiguinha caía da árvore e me matava da risada, entendeu? Tipo assim, né? E ria. Hoje já não é mais assim, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho tem que ponderar. E aí a gente precisa ensinar para as nossas crianças o que é legal e o que não é legal. Se é legal para você, mas não é legal para o outro, de repente você está agindo de forma errada. Então, como é que a gente trata essa questão do bullying? E quando eu falo disso, eu falo lá dos pequenos, porque, né, a gente precisa trazer isso também para a gente poder orientar as nossas crianças, porque hoje o bullying é algo que tem aí uma proporção enorme. Aí todo mundo fala assim, mas na minha época, a nossa faixa etária, na minha época não tinha bullying, não. A gente falava, resolvia na pancada depois, né? Ó, lá fora eu te pego, hein? Resolvia na pancada e daqui a pouquinho tava todo mundo brincando na rua de novo. Então foram as formas de criação, as formas de educação, que elas também tiveram uma certa mudança. E a gente chegou nesse momento aqui de hoje, do aqui e agora, que a gente precisa ensinar as nossas crianças a melhor forma de se conviver em sociedade. Sim. Não é? Sim. Eu acho que a melhor forma, assim, de a gente ajudar as nossas crianças é desde cedo ensinar valores, que é trabalhar a inteligência emocional. Sim. Não tem como você trazer os valores, e hoje nós vemos escolas também que trazem, né, tem aula, né, sobre valores, então acho que isso é muito importante, né, a gente tomar cuidado, né, com a diversidade. Hoje, né, hoje não sempre tivemos pessoas diferentes, somos diferentes, né, então a gente precisa tratar isso com mais naturalidade, eu penso. E aquilo que eu falei, Rubi, os pais são modelo. Não adianta ele comunicar algo, falar para a criança e também ele não fazer. Então ele precisa também ter enraizado esses valores. Eu acho que é a melhor forma de a gente cuidar desses casos, né, de bullying que aparecem, que geram mesmo feridas sérias nas pessoas, né? Então eu acho que é a melhor forma hoje de sempre, através às vezes de jogos, dinâmicas, a gente pode trazer para a criança bem pequenininha, né? Desde divide o que você tem com o seu amiguinho, né? Desde, olha, respeita o amiguinho, vai lá, pede desculpa. Então tem muitas coisas que podem ser feitas. Muito bem. Agora, João, você é humorista faz quanto tempo? Desde que eu nasci, eu acho. Desde que nasceu, né? Então, assim... Eu sempre... Agora, viver de humor desde 2000... eu trabalhei no teatro do Hop Hari, uma época, né, que eu fazia, em 2006, aí eu saí... Mas que eu vivo agora de humor assim na internet desde 2017. Então, e você adaptou a sua forma de trabalhar mediante essa questão, né, que a gente hoje tem, né, no aqui e no agora, vamos para cá, essa questão do bullying está muito exacerbada, eu acredito, mas isso por conta do mundo que a gente vive, né, por conta da criação que as crianças têm hoje, tudo se modificou. E aí você modificou a sua forma de trabalhar, a sua forma de fazer humor? Eu, na verdade, como eu sempre me zoei muito, como eu sempre usei a autodepreciação, como eu te falei, né? Eu conto as minhas histórias de motoboy lá, eu tô acabando comigo mesmo. E as pessoas riem disso. Como eu uso muito essa coisa que a gente chama de autodepreciação, como eu me zoo muito, eu acabo ganhando um aval para zoar os outros. Exato, porque então lá no final do show, quando eu vou zoar alguma situação que não se zoa mais, vamos dizer assim, né, contar uma piada mais assim, as pessoas riem disso, porque eu me zoei tanto que elas me dão esse direito de eu zoar as pessoas. E essa história de que, assim, você falou, né, na nossa época, eu sou de 73, então eu vivi a escola ali de 78 até 80, 90, né, final de 90.
Realmente a gente se zoava muito, mas esse negócio de assim, antigamente podia zoar e não tinha problema, e agora tem. Eu acho que naquela época tinha problema também. Se você puxar pela memória assim, sempre você vai lembrar de uma pessoa que chorava quando você zoava, de gente que sumiu da escola, e você nem na época você nem se deu conta por que a pessoa não foi mais, de repente era isso, né? Tinha sempre o cara que queria te bater, que também era o cara que não gostava das brincadeiras. Esse negócio de, vou te pegar na porrada, às vezes era o cara que não gostava, né? E a reação era essa, então assim, às vezes eu zoava, acabava apanhando de um cara maior do que eu, e eu sempre apanhei rindo. Quando eu apanhava, eu apanhava rindo, eu apanhava e dava risada, porque eu achava engraçado. E o cara virava as costas e eu zoava de novo. Olha isso. Mas assim, eu não tenho muito esse problema nos vídeos que eu faço, não, como eu te falei, porque assim, eu me zoo. Esse personagem meu que ficou muito conhecido do, e aí, mano, sabe onde eu tô? Tô em Nova York, que é o cara mentindo, que é o cara... E eu falo assim, vai ter invejoso falando assim, você tá fazendo entrega em Vinhedo. Quer dizer, eu tô fazendo entrega em Vinhedo debaixo do sol, sabe? Eu tô me ferrando, entendeu? Então, como eu me autodeprecio muito, eu ganho meio que um aval pra poder zoar. E outra, eu tenho batido muito em quem tá mais em cima, assim, né? Ultimamente, eu acho que o engraçado é isso. É você parar de bater no cara que já sofre, né, nas minorias, né? Você vai fazer piada com preto, com mulher, com homossexual? Não, vamos fazer piada com o milionário, né? Com o cara que tá em cima, com o político, né? Eu acho que zoar político é uma coisa que sempre teve, né? Chico Anísio já fazia piada com político, e eu acho que político é o cara que tá lá em cima, né? Ele não sofre os perrengues da vida, né? As mazelas, né? Então ele tá bem. Então vamos bater nesses caras, né? Vamos zoar isso, tirar sarro dessa gente, né? Então eu me autodeprecio e procuro bater em quem tá em cima. Eu sempre fui assim, né? Agora na época da escola, exatamente, realmente eu fui muito zoado, meu cabelo é crespo. Hoje eu não tenho mais, de tanto usar capacete, eu não tenho mais cabelo, mas meu cabelo é crespo, eu tenho o cabelo enrolado. Então assim, o pessoal falava que meu cabelo parecia uma árvore, que meu cabelo parecia uma moita, cabelo de mola, tchupõe, tinha um amigo que fazia assim, tchupõe, fazia assim na cabeça, tchupõe, mas eu sempre levei na boa, nunca sofri, eu devolvia, eu falava, pô, teu pescoço parece uma girafa, então assim, eu zoava o cara que tinha o pescoço comprido também, ele zoava meu cabelo, eu zoava o pescoço dele, por exemplo, e eu sempre vivi bem com isso, né? Eu nunca tive problema de levar pra casa e ficar triste. Muito pelo contrário, eu recebi e bati. E sou assim até hoje, tá? Nada me afeta. Pra mim, o humor não tem limite. As pessoas têm. Então, assim, se você não gosta de certo tipo de brincadeira, eu não vou fazer com você. Aconteceu um negócio muito interessante esses dias num desses grupos de WhatsApp, que o cara foi falar tem um dos caras lá que tem esse discurso, que o humor não tem limite, que hoje é muito mimimi, que a gente não pode falar mais nada, que o mundo tá muito chato, blá, 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 blá. Aí um dia eu fiz uma tatuagem nova e mostrei uma foto, botei no grupo uma foto de lado assim da tatuagem, e eu sou peitudo. E ele escreveu assim, tá precisando usar sutiã, hein? E aí eu disse pra ele assim, eu falei assim, a tua mãe esqueceu dela aqui? E eu vou experimentar. Aí ele falou, pô, esse tipo de brincadeira com mãe eu não gosto. Eu falei, tá, então encontramos seu limite aí, né? Você tava falando até ontem que o humor não tinha limite. Hora que eu zoei a mãe, que é clássico. Zoar a mãe é clássico, não fui eu que inventei. Zoar a mãe vem desde Gênesis, já se zoava a mãe lá atrás. E aí ele falou que brincadeira com mãe ele não gostava. Então todo mundo tem um limite. Exato. Não vem falar esse negócio que não pode zoar à vontade. Que não, né? Eu, particularmente, pra mim, você pode zoar minha mãe, você pode falar tudo que você quiser. Eu vou te zoar na mesma proporção. É isso. Não vou ficar bravo com você, não vou perder a amizade, jamais, né? A minha filha deixa o cabelo do sovaco crescer, por exemplo. E aí um cara, num vídeo lá, veio zoar dela. Falou assim, olha os cabelos do sovaco da tua filha aí, não sei o que, zoando, fez uma brincadeira lá. E aí eu entrei no perfil do cara, porque mexeu com a minha filha, né? Entrei no perfil do cara... Olha o limite aí, olha o limite aí. Mas eu entrei no perfil do cara, não fiquei bravo assim de... Sim. Eu vou devolver. Eu vou buscar, eu vou ali. Subsídios para poder devolver. Entrei no perfil do cara, tinha uma foto da filha dele lá. E os dentes da menina, uma criança, e os dentes da menina tudo torto. Aí eu respondi o comentário dele assim, eu falei, quando a tua filha crescer, ela vai te perguntar por que os dentes dela são tortos, e você vai responder pra ela que em vez de se preocupar com os dentes dela, você estava preocupado com o sovaco da minha filha. Ele ficou bravo comigo. Ele falou assim, é uma criança. Eu falei, uma criança, mas os dentes estão tortos. Então se preocupa mais com os dentes da tua filha do que com o sovaco da minha, que eu acho que vai ser melhor pra você. Aí ele me bloqueou. Os comentários sumiram lá, quer dizer, ele ficou bravo. Mas eu devolvi. Ele não veio zoar a minha filha. Eu zoei a dele. E pra mim tá tudo bem, eu não ia perder a amizade por causa disso. Sim. Vamos pra frente, entendeu? Então acho que assim, esse negócio da zoeira tem que estar bom pra todo mundo. Né? Eu respeito. Se a pessoa fala assim, João, tem certo tipo de brincadeira que eu não gosto. Eu não faço. Quando eu era moleque eu fazia. Até o cara chorar. Mas eu era mulher, era criança. Mas eu era criança, né? A criança é tonta, né? A criança, o adolescente é tonto. O adolescente pior ainda. Meus amigos da época da escola da ETEC, Deus me livre, aquilo era pra...
Hoje, se aquilo se tornasse público, ia um monte de gente responder processo, é que a gente era menor, né? Mas ia um monte de gente presa, porque a gente não tinha limite pra zoeira, não. Era pesado mesmo, era pesado. Um esculhambando com o outro. Obviamente, como eu te falei, tem aquele cara que você lembra hoje e fala assim, pô, aquele moleque sumiu da escola no segundo ano, né? Será que era porque a gente zoava demais ele? De repente era. Mas com 14, 15 anos, você nem tá levando isso em consideração, né? Exatamente. E antes não tinha muito esse olhar para a questão psicológica, né? Não se falava muito, porque a psicologia, agora que está sendo quebrada esse tabu, que está ficando um pouco mais natural, principalmente depois da pandemia, que as pessoas entenderam que a gente precisa de cuidar da nossa saúde mental. Mas antes, vamos colocar aí uns 25 anos atrás, ou 30 anos atrás, não, ou mais, né? Mas assim, não se falava muito em naturalizar. Olha, vamos para terapia, vamos tentar entender o porquê, vamos cuidar disso, vamos saber por que você está se sentindo magoado por uma situação que seu amigo falou de você e tal. Então, não tinha muito esse cuidado, e aí as coisas iam acontecendo e tá tudo bem. É mais ou menos isso, né? E hoje as coisas já estão um pouquinho diferentes, né, Elisa? A gente fala, antigamente, a gente costuma falar muito isso, mas também gerava problemas emocionais. É que, como você falou, Rúbia, não era tão divulgado, não se dava nome, né? Ou isso era só para, que nem a psicologia era para gente que estava louca. Sim, exatamente. Né? Então, tinha assim, até vergonha de falar que teve que ir para uma psicoterapia. Agora todo mundo tem o seu psicoterapeuta, né? Eu faço terapia. Que bom, eu fico muito feliz, né? Porque precisa se divulgar, então foi mais divulgado, as pessoas foram vendo, né, o resultado, foram indo para a terapia, mas antigamente não, né? Deixava-se muitas questões mesmo do lado, essa questão, né, que o João falou, teve algumas pessoas que saíram, às vezes, então você vai saber o que gerou, né, na cabeça daquela criança, daquele adolescente. A gente não tem ideia o que gera, né, um bullying na pessoa. E às vezes não é só uma vez, é sempre, né, aquela pessoa que está sempre sendo exposta, porque se a gente pensar, é expor um defeito. E quando a gente é criança, adolescente, quanto mais a pessoa se chateava, quanto mais você percebia que a pessoa se incomodava com aquilo, né? Mais você fazia. Pois é. Né? Porque não tinha graça você ficar esculhambando o cara que te esculhambava também. Né? Dependendo da situação, você queria esculhambar o cara que eu falei, no final, às vezes ia acabar até chorando. Né? É a questão da reação, né? Só que daí, pra a gente ter uma reação assertiva, a gente tem que ter uma saúde emocional. Mas a criança ainda não tem essa expertise, né? E o cérebro dela, o córtex pré-frontal está sendo desenvolvido ainda, não é? Então, é algo bem, bem delicado. Tempos atrás era de um jeito. Hoje, vamos lá, nosso aqui e o agora é totalmente diferente. A gente precisa, sim, estar atento, né? Como os nossos filhos convivem, quem são os amigos, o que acontece, se de repente ele ri de algo que não é legal, ou então se de repente ele não sorri também, né? Porque quando o humor torna-se negativo, tóxico ou perigoso, né? A gente precisa estar atento. Isso eu falo, não no caso do João, que já é um homem formado, já tem a sua profissão, é uma pessoa que trabalha com humor, ele já tem o jeito dele de trabalhar, é uma pessoa que vive, nasceu já sorrindo para a vida, né? É um humorista, as pessoas conhecem, sabem da linha, né? Que ele trabalha, né? Porque é um trabalho, né? Sim. Então sabem a linha que ele trabalha. Ele não pede para ninguém ir no show dele, então vai quem gosta e quem entende que o show dele tem essa determinada linha e tá tudo certo, tá tudo bem. Agora, quando a gente fala das crianças, quando a gente fala desse bullying que infelizmente tem judiado de muitas crianças, a gente precisa, assim, ficar atento, porque às vezes o riso ele pode ser utilizado como uma arma, né? E essa arma é o quê? É o bullying, em um ambiente onde ele é usado para machucar, para judiar, e aí a gente tem que estar atento, porque somos adultos e a gente tem que ver e sentir a diferença nessa criança, porque isso vai refletir lá na frente, quando essa criança que passou por esse bullying, ela
tiver adulto, ela pode ter um bloqueio. Não é o caso do João, né? Porque ele passou por bullying, fez o bullying, e aí tá tudo certo, e ele continua bem. Eu sempre bulinei e fui bulinado. Sempre fui vítima e sempre fui o agressor. Exato, então tá tudo certo. E que bom que deu certo, que bom que é assim, mas a gente precisa ter um olhar atento, não é, Elisa? Sim, sim. Porque depende muito da estrutura da pessoa. Exato. Depende muito, assim, dessa estrutura, se ela tem como lidar. Tem muita gente que você pode falar diversas coisas para ela e tudo bem, né? E tudo bem. Então, ela tem estrutura para lidar, né, com todas essas situações. Mas tem algumas que não, né? Então, como diferenciar também, né? E o João falou uma coisa, né, que é o limite. A gente precisa ter esse discernimento da onde que eu chego, até onde que eu chego, né, com aquela pessoa. E a gente percebe, tem pessoas que você pode brincar, outras que você não pode. Então, e criança também, tem crianças mais sensíveis. Então, essas crianças realmente, elas sentem mais o externo, o que vem do externo, né? Agora, uma criança que, claro, tem uma estrutura emocional, que ela dá conta, que ela lida bem, né, com todo o seu interno, quando vem algo do externo, para ela tá tudo bem também. E isso vai depender muito do que os pais passam para essa criança, né? Os cuidadores, na verdade, passam para essa criança, porque a gente é espelho. Se a gente demonstra e passa algo que não dá firmeza, confiança, né, resiliência para essa criança, ela vai externalizar isso lá no mundo social dela, não é? Exatamente, você falou tudo. Que a gente vai entrar até na autoestima, né, dessa criança, de como ela se enxerga, de como que é, se ela se ama, né, então é isso que você falou, Rubê, é os pais que vão estar oferecendo toda essa estrutura para essa criança, né, certo. E também essa observação do comportamento da criança. Né, isso é muito importante. Se está mais reclusa, se a criança adolescente, né? O adolescente tende a ficar mais isolado também. Então, fica difícil detectar, ver os sinais que eles emitem, né? A gente precisa ter uma visão muito assertiva, bem delicada, bem detalhada, porque o adolescente o bichinho difícil da gente conseguir sentir, né, o que eles estão querendo passar, porque às vezes eles não falam, e aí a gente precisa estar atento aos sinais que eles emitem. Não e a tela não atrapalhou muito essa coisa da convivência, né, porque a tela faz a pessoa se isolar, né? Total. Até dentro de casa, né, eu costumo usar o exemplo do rádio, a TV e o celular, né, na época do rádio sentava todo mundo em volta do rádio, todo mundo se olhando, a TV fez essa roda abrir, fica todo mundo olhando para lá, o celular fez cada um ir para um quarto. Né? E a pessoa fica sozinha, né? E agora na escola proibiram, né? Mas até pouco tempo atrás não era proibido. Essa coisa da pessoa ficar no mundo só dela ali, vendo rede social, vendo vídeo, isso eu acho que inibe um pouco essa capacidade que você tem de se defender no offline, sabe? De socializar mesmo. Né? Aí daria acho que um outro programa. Outro programa. Porque aí, né, tem muita coisa, né, hoje em dia que a gente tem que lidar, que antigamente não tinha. Né, e as informações chegam para as crianças, para os adolescentes muito rápido. Né? Então aí a gente vai para um outro programa logo em breve. Olha só, gente, 8h50, tá vendo só como passou rápido? A gente está aqui conversando, falando do Dia do Riso, né? E a importância de sorrir, as pessoas que não sorriem, o cuidado que você tem que ter, né, com o limite, né, da pessoa que está aí do seu lado, os pais, os educadores, a gente pode transformar ambientes, a gente pode ensinar a sorrir, a gente pode melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas, indo num show de humor, ou então fazendo uma terapia. O importante é a gente fazer aquilo que nos agrada e ter uma assertividade para que a gente possa viver com mais tranquilidade, com mais leveza e que a gente possa sorrir de verdade. E o pessoal da produção está falando aqui que tem gente que já participou com a gente aqui, já mandou mensagem e já é quase 9 horas, a gente não respondeu ainda e vocês estão bravos comigo, então vamos lá, vamos embora. Pode colocar na tela, produção, quem é que está conosco e o que vem por aí será, né? Vamos ver. Carolina Mendes do Jardim Aurélia, quando passo por dias muito pesados,
sinto que rir me dá um alívio imediato, mas isso é só uma distração ou realmente ajuda na saúde mental? Nossa psicóloga Elisa responde a Carol, por favor. Sim, isso ajuda. Ajuda, é Carol, né? Carolina. É, a Carolina. Então, nossa, Carolina, isso ajuda. Mas é claro, ajuda, mas não é tudo. Então, você tá num dia pesado, vai sorrir e tal, mas é uma coisa que precisa verificar o que está acontecendo dentro de você, né? O que você está passando, esse momento que você está passando, para que você possa se entender melhor e aí ter esse sorriso espontâneo, mas ajuda sim. Viu? Pode continuar. Legal, 8h52, pode colocar mais um, por favor, pra gente, produção? Vamos lá. A Giovana Dias, do Parque Prado. Já reparei que quando rio de um vídeo seu, deve ser seu, esqueço dos problemas por alguns minutos. Você sente que o humor funciona como uma terapia rápida? Giovana Dias deve conhecer você, do Parque Prado, João. Giovana, na verdade eu recebo muito feedback desse tipo, assim, né, de gente escrever assim, meu, tive um dia tão ruim hoje, aí eu vi um vídeo teu assim, pô, melhorei tanto. Eu até printo alguns que eu ponho no story e escrevo assim, nem só de paulada vive o motoboy. Porque quando me xingam, eu printo e coloco também. Muita gente me xinga. Às vezes a pessoa não entende o vídeo que eu faço, que fica me xingando à toa lá. Mas é legal esse tipo de feedback, assim, porque você melhorou a vida de alguém, né? Você quer coisa melhor do que você melhorar a vida de alguém, né? Pô, eu acho muito legal, assim. Tem bastante gente que, obrigado, Giovana, muito obrigado mesmo. Continua vendo, tem mais de 1000 lá no YouTube pra você. Show de bola, Giovana. Obrigada pela sua participação. 8h53, pode colocar, acho que dá tempo para mais duas, produção, daí a gente vai para as considerações finais, tá bom? A gente já entrega. O Paulo Nogueira, do Bonfim. No meu trabalho, o bom humor ajuda a quebrar o clima pesado, mas como evitar que uma piada seja mal interpretada e crie conflito? Vamos lá, nossa psicóloga. Então, é sempre essa questão do limite que a gente falou, né? E observar sempre se tá bem para o outro, se tá ficando bom para o outro ou não. É sempre essa questão que a gente falou aqui, né? Eu tenho uma dificuldade de não fazer a piada às vezes. A gente até faz a metáfora com a bola, né? Quando a bola vem quicando, é difícil você não chutar, né? Como é que você não chuta uma bola que vem pingando bonito na tua frente assim, né? Então, às vezes, quando abre... Uma vez eu fiz uma piada perto do presidente de uma empresa que eu trabalhava lá. Sim. E aí um amigo meu que estava do meu lado falou assim, eu esculhambei o presidente na frente dele. Assim, meu Deus. E aí o meu amigo falou assim, pô, você perde o amigo, mas não perde a piada, né? Aí o presidente falou assim, perde o emprego, mas não perde a piada. Uau, olha aí. A que ponto chegamos, hein? Desculpa, Armando, era Armando o nome dele, Armando Pereira. Desculpa, Armando, desculpa, não faço mais. Vamos lá, 8h54. Vamos ver quem é que tá com a gente aí. Pode mandar, produção. Olha aí, ó, para você, João. Carla Souza, do Jardim Chapadão. João, sempre fico curiosa sobre o processo criativo. Quando você cria vídeos engraçados, as ideias surgem de improviso no dia a dia ou existe um roteiro bem planejado por trás? Olha que legal a Carla do Chapadão. Todos os meus vídeos, Carla, são por observação, né? Eu trabalhando de motoboy, 10 anos na rua, vendo coisa, a cabeça fica fervilhando, você sozinho em cima da moto, dentro do capacete, né? Sozinho a gente pensa muita besteira, né? Então, assim, esse era o insight, assim, de ficar observando coisas que aconteciam, mas eu passava, às vezes, alguns dias criando uma coisa em volta daquilo para ter Nunca escrevi nada de escrever mesmo, mas eu sempre geralmente eu passava muitos dias estruturando a piada dentro da minha cabeça, o vídeo todo, para depois ir no lugar e daí gravar, entende? Então, assim, começa de um processo, começa de uma observação, mas não é só improvisação, não. Tem uma coisa que eu vou pensando até estruturar a história toda. Olha aí, você tá vendo? A galera da TV Câmara Campinas, os nossos telespectadores acompanham você também, viu? Legal, só obrigado. Que legal, muito bom. Agora, 8h55, a produção tá avisando que a gente precisa entregar, então tá bom. A gente agradece a sua audiência, a sua companhia, espero que você possa sorrir muito, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. E assim, se você acorda e não consegue sorrir, vai aos poucos, né? Levanta, dá uma olhadinha pra cá, outra olhadinha pra lá, tenta se autorregular. O convite é a leveza consciente, né? Rir sem ferir, rir com presença, reforçar o poder do sorriso no cérebro e a importância aí de um ambiente que estimule a sua alegria, né? Muito importante a gente estar em um ambiente, porque o ambiente nos molda, né? Então a gente é moldado todos os dias e o ambiente tem poder de moldar o nosso humor e
tomara que você esteja em um ambiente que possa trazer para você alegria, né? Aí a gente sabe que a alegria não vem toda hora, mas em algumas pitadinhas de alegria e bom humor durante o dia é maravilhoso. A gente agradece, Elis, a sua participação, muito obrigada. Considerações finais, por favor. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço o convite, agradeço, né, por estar aqui hoje. E, assim, importante viver a vida com leveza mesmo, todos os nossos dias, e agradecer, né? Agradecer a Deus todos os dias, acho que é uma coisa que eu faço muito. A gratidão, e que me ajuda, né? A gratidão, porque muitas vezes nós nos focamos mais nas coisas ruins. Isso. Então, vamos trazer a gratidão, né? Já por estarmos aqui, por respirar. Tá bom? E agradeço muito. Maravilha, a gente que agradece o seu compartilhamento com a gente, né, da sua experiência de clínica, a sua expertise como psicóloga. Muito obrigada pela sua presença. E a gente agradece você também, João, por compartilhar conosco, né, momentos vividos aí, coisas que você compartilha também nas suas redes sociais, coisas que você compartilha no seu show. Muito obrigada pela sua participação, muito importante, legal saber como funciona, né, todo esse mundo que você vive, e é importante também saber que você é humorista desde quando nasceu, desde criança. Isso é importante demais, que isso é uma coisa tua, isso está com você, e é bom a gente saber que legal, você é alguém que faz sorrir, é uma pessoa que faz as pessoas sorrir, mas que você também sorrir, e o seu sorriso é verdadeiro, porque você traz isso desde a infância. Isso é muito importante saber. Então, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, valeu. E deixa aí um recado pra galera, onde é que você vai estar, o que você está fazendo da vida, qual é o Instagram? Os meus filhos cresceram, eu não tenho mais muito o que fazer, não. Agora eu vivo uma vida mais tranquila. 52 anos já, né? Esses dias a gerente do banco que eu tenho conta, ela falou assim, você não quer um empréstimo, pra de repente pagar uma dívida mais alta aí? Eu falei, eu tenho 52 anos, se eu tivesse uma dívida alta com 52 anos, eu devo ter feito alguma coisa muito errada na vida, né? Tá tranquilo. Eu ter dívida alta mais, né? Que beleza. Então, gente, é isso. Eu acho que procura ver menos desgraça na internet, assim, e caça mais humor, né? Tem tanto humorista fazendo coisa legal pra caramba aí no stand-up, sketches, né? Eu acho que tem o João Danica, que é um motoboy campineiro aí também, que faz muita coisa boa. Mas ele vive lá em Nova York, ele vive lá em outro... Vive viajando, ele vive viajando, né? Vive mentindo. Você vê que a internet é uma terra onde as pessoas podem falar tanto o que elas quiserem, que o meu personagem que fez mais sucesso é o que mente compulsivamente o tempo todo, né? É o cara mais mentiroso da internet. Ô, João, obrigado aí, valeu. Muito obrigada pela sua participação. Nossa psicóloga também. Assim a gente encerra a nossa semana falando sobre o ato de sorrir, que é algo genuíno, né? Algo que a gente traz, que a gente nasce sorrindo e que a gente pode seguir sorrindo, como o exemplo do João aqui. E se você não sorrir, dá uma olhadinha dentro de você, né? Volta o seu olhar para dentro, porque a gente precisa ver o mundo de uma forma mais leve, e quando a gente consegue ver, a gente consegue externar com um sorriso. De repente é isso que está faltando, tá bom? Um abraço grande para você, obrigada pela sua companhia. Segunda-feira, porque a gente, sexta-feira é hoje, né, gente? Sextamos. Segunda-feira a gente volta, então, com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, e a gente vai falar de um tema que se tornou um desafio silencioso em muitos lares, né? A gente vai falar do impacto da intolerância no ambiente doméstico. Por que discordar não precisa separar? Você entendeu? Eu discordo de você, mas por eu discordar de você, eu não preciso ir embora, eu não preciso separar. A gente vai debater como a polarização política, as diferenças religiosas e os abismos ideológicos estão fraturando as famílias. Você consegue manter respeito à mesa com quem pensa oposto de você? Né? Como lidar com aquela briga por causa da fake news ou de crenças distintas? Você convive em família. Já pensou aquela família que tem lá 6 pessoas vivendo na mesma casa e aí cada uma dessas pessoas, elas pensam diferente.
e como é que se convive com essas diferenças, hein? A gente vai falar sobre isso na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui no nosso Estúdio Câmara. Entregando agora, então, agradecendo a sua audiência pela semana, pela companhia de todos os dias, desejando a você um final de semana excelente. Continue ligado à programação da TV Câmara Campinas, como você sabe, tem a Iria daqui a pouco, com informações aqui de Campinas, também informação do estado, Brasil, mundo, cotação de dólar, enfim, a Iria, nossa inteligência artificial, trazendo atualização para você. Depois também, meio-dia, temos Câmara Notícia e a programação de final de semana da TV Câmara Campinas está sensacional. Nossa equipe trabalhou bastante durante a semana para entregar para você, olha, conteúdo maravilhoso. Tenho certeza que você vai adorar, então é só ficar com a gente, tá bom? Até segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Sorria, tenha um excelente dia e até lá. Tchau, tchau.